Olá, hoje a energia aqui é total de revisão de véspera, sabe? Modo de sobrevivência ativado. A gente está com umas anotações aqui de uma aula de habilidades cirúrgicas e nossa missão é transformar isso num guia prático. Um, um verdadeiro hacker de prova para quem vai encarar um OSCE. Vamos decodificar os pontos que mais reprovam. Exato. E, olha, o objetivo não é só passar na prova. É entender a lógica por trás de cada passo, para que isso se torne um reflexo. No centro cirúrgico, sabe? Sob pressão, com o tempo correndo, não dá para consultar um manual. A asepsia, a escolha do ponto, tudo isso precisa estar no instinto. Hoje, a gente vai construir esse instinto, explicando a microbiologia e a física por trás de cada movimento que protege o paciente. Perfeito. Então vamos dissecar o processo, desde a preparação, a famosa aparamentação e digermação, até o campo de batalha mesmo, com as suturas. Vamos usar essas anotações como um mapa para evitar as armadilhas clássicas. Então vamos começar pelo começo. A barreira que nos protege e protege o paciente. A paramentação é exatamente isso, a criação de uma barreira estéril. A sequência não é uma formalidade, né? É um algoritmo de segurança. Cada passo é construído sobre o anterior. Se você quebra a ordem, invalida todo o processo. É um castelo de cartas, sabe? Um erro derruba tudo. E é aqui que o primeiro castelo de cartas costuma cair. A sequência é gorro, máscara e só depois a lavagem das mãos. Parece simples, mas na hora do nervosismo, qual é o problema real de lavar as mãos primeiro e depois só dar aquela ajeitadinha na máscara que escorregou no nariz? É um toque tão rápido. Esse toque rápido. Esse é o erro fatal. E o que é fascinante é a simplicidade do erro e a gravidade da consequência. O nosso rosto, nosso cabelo, eles estão repletos da nossa flora bacteriana normal. São considerados fômites, ou seja, superfícies que carregam micro-organismos. No momento em que a sua mão, recém-lavada, limpa, toca o seu rosto para ajeitar a máscara, pronto, você recontaminou ela. Ah, entendi. A barreira foi quebrada antes mesmo de ser totalmente construída. Por isso, gorro e máscara são colocados na fase que a gente considera suja, sabe? Antes de qualquer degermação. Certo. Então a regra é: resolve tudo que envolve o rosto e o cabelo enquanto você ainda está, digamos, sujo. Depois que a degermação começa, o rosto se torna uma área proibida. E após gorro e máscara, vem a lavagem, o divisor de águas. Exatamente, a degermação é o ponto de transição. E logo depois dela, vem uma outra etapa, cheia de detalhes, a secagem. E não é só esfregar uma toalha. Usa-se uma compressa estéril e a técnica é crucial. Você começa secando as pontas dos dedos e as mãos, que são a área mais limpa, e desce num movimento único em direção ao cotovelo, a área menos limpa. E nunca voltar, certo? Se desceu até o cotovelo, acabou aquele lado da compressa. Nunca, jamais. Voltar com a compressa do cotovelo para a mão traria a microbiota do antebraço de volta para os dedos. É o que a gente chama de contaminação retrógrada. Você usa uma face da compressa para um braço, do mais limpo para o menos limpo, e a outra face para o outro braço. Mesma lógica, é um movimento de sentido único. E para fechar a armadura, capote e luvas. A dica prática que sempre me ajudou é lembrar que o capote tem um lado de dentro e um de fora. A gente pega ele pela parte interna, pela gola, sem tocar na parte externa que vai ficar em contato com o campo estéreo. E as luvas vêm por último, selando tudo. Isso, as luvas cobrem os punhos do capote, criando uma barreira contínua. Agora sim, a armadura está completa e a barreira está de pé. E com isso, a gente pode mergulhar no passo que talvez gere mais confusão e erros: a digermação em si. Ah, a famosa escovação. Eu vejo o pessoal na prova nervosíssimo, pegando aquela esponja com cerdas e esfregando o braço com uma força. Parece que estão tentando acender uma fogueira, achando que mais atrito significa mais limpeza. E esse é um dos mitos mais perigosos. Primeiro, vamos corrigir a terminologia. O termo correto é degermação ou preparo pré-operatório das mãos. Escovação é um termo antigo que induz a esse erro que você descreveu. A ciência por trás disso é contraintuitiva.
As cerdas duras não limpam mais a pele. Elas causam microabrasões. Pequenos arranhões na pele, basicamente. Exatamente. E essas pequenas lesões se tornam um nicho perfeito, um esconderijo ideal para colonização bacteriana. Ao invés de reduzir o risco de infecção, esfregar a pele com as cerdas o aumenta. Eu já vi estudos mostrando um aumento na contagem de colônias bacterianas depois de uma escovação agressiva. Então, qual é a regra de ouro? O mantra que tem que ser repetido até virar um reflexo. O mantra é simples: cerdas apenas nas unhas e nos leitos unguiais, que são áreas de difícil acesso. A pele das mãos e do antebraço deve ser limpa apenas com a parte macia da esponja, a espuma. A limpeza vem da ação química do antisséptico e do atrito suave, não da agressão mecânica. Além da técnica de fricção, tem a física. A gente sempre ouve os preceptores gritando: mãos para cima, mãos para cima. Às vezes parece um pouco de exagero, né? Mas qual é a lógica implacável por trás disso? A lógica é a gravidade, nossa aliada ou nossa inimiga. Durante todo o processo de lavagem e enxágue, as mãos devem ser mantidas acima do nível dos cotovelos. Pensa nisso visualmente. A água tem que escorrer da área mais limpa, que são as pontas dos dedos, para a área menos limpa, o cotovelo, e de lá para o ralo. Faz todo sentido. Se eu abaixo as mãos, A água que escorreu pelo seu antebraço, carregando toda a microbiota daquela região, ela retorna para os seus dedos. É a tal contaminação retrógrada que a gente mencionou. É um erro conceitual básico que reprova na hora, porque demonstra uma falha de entendimento do princípio mais elementar da asepsia. É como lavar a louça e depois mergulhar o prato limpo na água suja da pia. ok, estamos paramentados, técnica de degermação perfeita, prontos para entrar em campo. Mas a cirurgia não começa com o bisturi na mão, certo? As anotações nos lembram de uma etapa crucial que acontece antes mesmo de pensarmos em lavar as mãos: a avaliação do paciente. Exatamente. Nós não somos apenas técnicos, somos médicos. O ato cirúrgico não acontece num vácuo. Ele acontece num paciente com histórico, com uma fisiologia. Essa conexão clínica é o que diferencia um procedimento de um ato médico. E o ponto prático destacado aqui é a palpação de pulsos distais. Confesso que, como residente, às vezes na correria de um procedimento menor, tipo a sutura de um corte na perna, a gente pode pensar: sério que eu preciso documentar o pulso pedioso? Isso parece uma formalidade para preencher prontuário. Qual a real importância disso no dia a dia? Essa pergunta é excelente. E a resposta tem implicações clínicas e médico-legais gigantescas. Você precisa estabelecer a linha de base da perfusão daquele membro. Como estava a circulação antes de você intervir? Se o pulso já era fraco ou ausente por uma doença vascular periférica pré-existente, isso precisa ser documentado. Porque se o pulso some depois da sua cirurgia, saber o estado prévio é o que diferencia uma complicação aguda causada pelo procedimento, tipo uma trombose, de uma condição crônica do paciente. É a sua segurança e principalmente a do paciente. Ou seja, é o famoso ver como estava para saber como ficou. É uma questão de criar um registro de segurança tanto para o paciente quanto para a equipe. Isso muda completamente a perspectiva sobre um passo que poderia parecer mera formalidade. Agora sim, com o paciente avaliado e a equipe paramentada, vamos para a arte da sutura, começando pelo arroz com o feijão. O ponto simples, interrompido. O pão com manteiga da cirurgia é o ponto mais versátil e seguro para a maioria das feridas cutâneas. A principal vantagem dele, que o torna tão robusto, é a independência de cada ponto. Se um ponto infeccionar, por exemplo, ele pode ser removido individualmente para permitir a drenagem, sem comprometer a integridade do resto da ferida. Os outros pontos continuam segurando as bordas unidas. Certo. Saindo do básico, vamos para um ponto mais especializado, o donate, ou ponto em U vertical. É um que assusta um pouco no começo pela complexidade dos movimentos. Mas a mecânica dele é genial. O movimento que a agulha faz é entrar longe da borda da ferida, atravessar para o outro lado e sair longe também. Depois, a agulha volta entrando perto da borda de onde saiu
e saindo perto da borda onde entrou no início. Ah, então é daí que vem aquele mnemônico famoso que todo mundo decora para a prova. Longe, longe, perto, perto. Eu decorei isso na faculdade, mas nunca tinha parado para visualizar a mecânica por trás. Agora faz todo sentido. Mas assim, por que fazer esse caminho todo? O Donatite tem duas funções principais. Primeiro, ele é um ponto de eversão, ou seja, ele força as bordas da pele a se virarem para fora, o que otimiza a cicatrização. Segundo, e mais importante, é um ponto de tensão. Ele distribui a força da tração para longe das bordas da ferida, ancorando no tecido mais profundo e resistente. É o ponto de escolha para áreas de grande mobilidade ou pele espessa, como joelhos, cotovelos e costas, onde um ponto simples poderia simplesmente rasgar a pele. Falando em outra abordagem, a gente tem o oposto em termos de velocidade. A sutura contínua, o famoso chuleio. Rápida, ótima para fechar planos internos como o peritônio ou em cirurgia vascular, onde o tempo é crucial. Mas a rapidez vem com um risco significativo. É o que a gente chama de efeito dominó. Como a sutura inteira é feita com um único fio, com nós só no início e no fim, se esse fio arrebentar em qualquer ponto ou se um dos nós se soltar, a ferida inteira se abre. Ocorre a deiscência total. É uma falha catastrófica. Por isso, seu uso na pele é mais restrito e perigoso em áreas sob tensão. Para fechar a nossa caixa de ferramentas de suturas, temos o ponto em X. Eu gosto de pensar nele como o ponto de emergência para a hemostasia. É o que a gente usa para parar aquele sangramento insistente no couro cabeludo, por exemplo. O mecanismo dele é puramente compressivo. O desenho do X que o fio forma sobre o tecido cria uma área de compressão que estanca o sangramento de vaso subjacente de forma muito eficaz. Não é o ponto mais estético, mas é extremamente funcional para o controle de sangramento. É a ferramenta certa para um trabalho específico. Ótimo. Agora vamos para a parte mais tensa. A simulação da prova. A arguição oral. Cenários rápidos, respostas diretas. É aqui que se separa quem entende os princípios de quem apenas decorou os passos. Vamos lá. Estou pronta. São situações que testam o raciocínio clínico sob pressão, exatamente como na vida real. Caso 1. Direto das anotações. O cenário: terminei a degermação, um processo longo, estou me sentindo limpo. Ao me virar para pegar a compressa estéril, meu cotovelo encosta de leve na cuba da pia. O tempo da prova está correndo. Meu pensamento é: foi só o cotovelo, a parte menos limpa. Passo uma aguinha ali e sigo o baile, certo? Resposta errada e reprovação imediata. Precisa ser enfática e imediata. Não existe um pouco contaminado ou contaminação leve. A pia não é estéril, o ambiente não é estéril. No momento em que qualquer parte sua, do dedo ao cotovelo, toca uma superfície não estéril depois da degermação, a cadeia séptica foi quebrada. A única conduta correta é ter a humildade e a segurança de parar e dizer: contaminei, preciso recomeçar. Isso não demonstra fraqueza ao avaliador, demonstra competência e compromisso com a segurança. Tentar esconder o erro é o que reprova. Direto e reto. Humildade e segurança, gostei disso. Agora o caso 2, que envolve raciocínio clínico. O cenário é um ferimento profundo no joelho de um atleta, uma área de altíssima tensão que dobra e estica o tempo todo. A pergunta é: qual o melhor ponto para essa situação? Simples, contínuo ou Donati? Aqui a gente precisa conectar a anatomia do paciente e a física da ferida com a nossa escolha de material. O joelho está em constante movimento. A tensão sobre as bordas da ferida é enorme. Um ponto simples poderia não aguentar, levando ao que a gente chama de cutting out, o fio rasga a pele. Uma sutura contínua, como já discutimos, seria um risco inaceitável de deiscência total com o primeiro movimento mais brusco. Sobra o Donati. Exatamente, o veredito é o ponto Donati. Porque, como explicamos, ele usa o mnemônico longe-longe, perto-perto, para distribuir a tensão para longe das bordas frágeis da ferida, ancomendo-a no tecido mais profundo e resistente. Além disso, ele promove a eversão das bordas, que é fundamental para uma cicatrização de qualidade numa área de articulação que será constantemente desafiada.
é a ferramenta de engenharia certa para um problema mecânico complexo. Perfeito. Para fechar, vamos recapitular as regras de ouro, os hacks que a gente tirou deste material. Primeiro, a ordem da paramentação não é negociável. Rosto primeiro, depois mãos. Segundo, na degermação, a gravidade é sua chefe. Mãos sempre para cima. Terceiro, cerdas são para as unhas, espuma para a pele. Não agrida a barreira que você está tentando proteger. E quarto, para áreas de tensão, o mantra é longe, longe, perto, perto. Fazer o básico bem feito é o que garante não só a aprovação, mas a segurança do paciente. E para deixar uma reflexão final, nós discutimos longamente a técnica para manter a esterilidade física, a barreira contra micro-organismos, mas isso levanta uma questão mais profunda, né? Como um profissional de saúde mantém a esterilidade mental sob pressão? Como se evita que o estresse de uma prova, o cansaço de um plantão ou a pressa de um centro cirúrgico lotado contamine um procedimento que exige atenção absoluta a esses detalhes que, no fim do dia, são os detalhes que salvam vidas?